Colossenses 2, versículo 6 e o versículo 7. Vamos todos a uma só voz. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Podeis sentar, amados irmãos. Amados irmãos, a nossa mensagem nesta noite tem como o título seguinte: siga firme com Jesus. Siga firme com Jesus. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, como as Escrituras nos relatam, ele foi um apóstolo zeloso na obra de Deus, zeloso em todas as igrejas pelas quais ele fundou. E quando lemos esse texto aqui, podemos ver o desejo de Paulo pelo progresso, assim, espiritual dos colossenses. E por que Paulo chega a dizer estas palavras aqui, esses dois versículos que acabamos de ler? Quando ele diz: ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Amados irmãos, Paulo, ao escrever essa carta, como sempre zeloso que foi, ele estava preocupado com os colossenses, porque os colossenses estavam tratando em mesclar a sua fé em Cristo Jesus com algumas crenças estranhas, especialmente a de que deviam prestar culto aos rudimentos pelos quais estavam no mundo. E Paulo vai instruir aqui os colossenses para que eles continuem seguindo firme o Senhor Jesus Cristo, não mesclando a adoração a Cristo com os rudimentos e as vãs filosofias que existiam ou que existem no mundo. É tanto aí, amados irmãos, que no versículo 8 e o versículo 9, veja o que é que Paulo vai dizer. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, ou seja, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, amados, Paulo, ele estava aqui orientando os colossenses para que eles continuassem seguindo firme, pois agora o Senhor que eles receberam em suas vidas como Senhor e Salvador, como Paulo diz aqui, nele habita corporalmente a plenitude da divindade. E eles deveriam entender e saber que agora eles não deveriam mais adorar a Jesus Cristo como eles adoravam antes, achando que Jesus era um Deus dentre outros deuses. Não. Agora, eles deveriam entender, os colossenses, que eles deveriam adorar a Cristo, que é o Deus que se fez carne e habita corporalmente no meio do seu povo. Embora não vendo, mas Cristo ressuscitou. Cristo está vivo no meio do seu povo. Um dia nós veremos verdadeiramente como Ele é. Irmãos, a orientação de Paulo é que nós cristãos devemos seguir firmes com Jesus.
Amados irmãos, esta semana eu vi uma postagem nas mídias sociais de alguém combatendo, dizendo que não existe nas Escrituras nenhum lugar que você deva receber a Cristo. E a Bíblia aqui é bem clara. Não existe, segundo este artigo que eu vi, e ouvi também, dizia que não existe nas Escrituras este ensinamento que nós devemos falar para as pessoas, pregarmos o Evangelho, para que elas recebam Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. As Escrituras afirmam: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Veja como é perigoso, amados irmãos, muitos ensinamentos que recebemos hoje através das mídias sociais. Mas a Bíblia, amados irmãos, ela sempre foi e sempre será a nossa regra de fé e prática que devemos crer, que devemos aprender e termos toda a doutrina de Cristo em nossas vidas, até um dia nós estarmos para sempre com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, quando entregamos nossas vidas a Jesus, uma das grandes bênçãos que experimentamos é a bênção de sermos libertos. E o apóstolo Paulo também, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Amados irmãos, o Senhor Jesus nos deu um chamado, nos chamou. E quando recebemos a Cristo como nosso Senhor, nós somos livres. Nós temos agora a liberdade dada por Cristo a cada um de nós. E que liberdade foi esta? Ele nos chamou para a liberdade de Deus. Ou seja, agora para fazermos a vontade de Deus, coisa esta que nós não fazíamos antes de nos convertermos ao Senhor Jesus Cristo. E amados irmãos, Cristo nos libertou para não vivermos mais na escravidão do pecado. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. A verdade, amados, é que há possibilidade de muitos, talvez de forma descuidada, submeter de novo a um jugo de escravidão e serem vencidos pelo pecado. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, lá no capítulo 2, versículo 20 ao versículo 22, ele diz o seguinte: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante, veja só, o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz o adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Amados irmãos, graças a Deus, nós temos as Escrituras Sagradas em nossas mãos. Graças a Deus, nós temos o ensino de Cristo, que os santos apóstolos de Deus deram continuidade
orientando assim a igreja de Cristo a continuarem firmes com o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse, com toda aqui certeza, ênfase para os colossenses, que eles não deixassem se enredar pelas filosofias e as vãs sutilezas conforme os rudimentos do mundo, mas que eles cada vez mais pudessem se firmar em Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. E o apóstolo Paulo aqui nesse texto, tanto lá para os colossenses, como para nós também, nos dias atuais, oferece-nos um retrato daqueles que são verdadeiros crentes, daqueles que entregaram suas vidas a Jesus, daqueles que verdadeiramente receberam Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. O que preciso, pastor, para permanecer firme em Jesus? Se eu tenho certeza que eu já sou um crente em Jesus, eu já entreguei minha vida a Jesus, eu já recebi Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Paulo vai nos mostrar aqui que nós, como cristãos, agora, como novas criaturas, livre para obedecermos a Deus, para a liberdade foi que Cristo nos chamou, Paulo vai nos mostrar que nós devemos ter, pelo menos, 5 atitudes para que continuemos firmes e não sermos enganados com os falsos profetas, com os falsos ensinos, segundo as vãs filosofias e os rudimentos que estão neste mundo. A primeira atitude que nós, como cristãos, devemos ter para continuarmos seguindo firmes a Jesus Cristo, está aí na parte A do versículo 6, que diz assim: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Primeira atitude, amados irmãos, para continuarmos seguindo firmes com Jesus, é andar nele, em Cristo Jesus. Por que, amados irmãos, o apóstolo Paulo faz essa afirmação aqui? Amados irmãos, o genuíno crente é aquele que já recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador. Por isso que Paulo diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor. A vida cristã, amados irmãos, ela começa quando nós recebemos a Cristo como Senhor de nossas vidas. Não existe início de vida cristã sem que alguém tenha recebido a Cristo como seu Senhor de sua vida. Por quê, amados? Quando recebemos Cristo como nosso Senhor em nossas vidas, nós deixamos o pecado, nós abandonamos o mundo, abandonamos o nosso eu e rendemos-nos totalmente ao senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. O genuíno crente é aquele que segue os passos de Jesus. E Jesus Cristo agora passa a ser o centro e o dono da sua vida. Se Ele é o meu Senhor agora, eu agora pertenço a Ele. Eu sou agora propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, Paulo diz, o verbo aqui, andai nele, significa andai continuamente nele. Por que Paulo está dizendo e dando essa orientação aqui aos colossenses? Amados irmãos, porque um falso cristão, um falso crente, pode enganar por algum tempo, mas nada que há escondido que um dia não venha a ser revelado. A Bíblia mostra vários que começaram sua carreira da fé,
mas abandonaram no meio do caminho. Paulo diz mesmo que Demas começou o seu ministério, mas abandonou a fé. Judas foi escolhido por Cristo, traiu o mestre. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. O crente verdadeiro é aquele que anda em novidade de vida, anda no Espírito, anda como Cristo andou. Toda pessoa que já confessou a Cristo tem um novo caminho, tem um novo modo de viver, tem um novo modo de pensar e tem um novo modo de agir. Amados irmãos, se não acontecer isso na vida de alguém, é de se estranhar, mesmo dizendo que confessa a Cristo. Se aquela pessoa que diz que confessou a Cristo não anda em novidade de vida, não anda no Espírito, não busca andar continuamente em Cristo como ele andou, se ele não segue o novo caminho que está proposto por ele, se ele agora não tem um novo modo de viver, se ele não tem agora um novo modo de pensar, um novo modo de agir, questione a sua conversão, pois você ainda não entregou sua vida a Cristo. Você ainda não recebeu a Cristo como Senhor de sua vida. A Bíblia, amados, manda que andemos nele. A Bíblia diz que nós fomos chamados para seguirmos os seus passos. 1 de João, capítulo 2, versículo 6. João diz o seguinte, o apóstolo do amor: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E Pedro, aquele que negou a Cristo, todos negaram, mas ficou relatado que Pedro era muito falastrão, mas aprendeu com Cristo. Na prática, ele chega a dizer, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 21 e o versículo 25, ele diz o seguinte: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. E ele vai dar razão para isso. No versículo 25, ele vai dizer, no capítulo 2 da sua primeira carta: porque antes você estava desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Por isso, amados, é de se estranhar quando alguém diz que entregou sua vida, recebeu a Cristo como seu Senhor, quando a pessoa não tem ou não tem prazer de seguir o novo caminho que as Escrituras nos ensinam, não tem um novo modo de viver, não tem um novo modo de pensar, não tem um novo modo de agir, não anda no Espírito, não segue o caminho de Cristo, faz o que bem quer, o que lhe entende, questione a sua salvação. Talvez você continue desgarrado como sempre foi desgarrado. Pedro diz que nós fomos chamados para seguirmos os seus passos. Por quê? O versículo 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo
da vossa alma. Agora você tem um pastor, agora você tem um supervisor da sua vida, e este é o Senhor Jesus Cristo, o pastor supremo da igreja, que ele mesmo, assim, conseguiu arrebanhar este rebanho através do seu sofrimento lá na cruz do Calvário. Este, amados, é o Cristo ressuscitado, que tantas pessoas hoje falaram na ressurreição de Cristo. Eu pergunto a você: você já morreu para as coisas do mundo? Você já morreu para o eu que você tem lá dentro? Você já se converteu mesmo ao bispo da vossa alma? Você já foi ressuscitado espiritualmente? Você já recebeu o novo nascimento? Você é uma nova criatura em Cristo Jesus? Responda para você mesmo. Você quer permanecer firme em Cristo? Primeiro passo: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Você quer receber Cristo como seu Senhor, como seu Salvador? Passe a andar agora nele. Não siga mais os seus passos, siga os passos de Jesus. Se converta ao bispo e ao pastor da vossa alma. Então, amados, devemos seguir firmes em Jesus. Amados irmãos, quando nós aprendemos a verdade do Evangelho, o crente verdadeiro, venha o que vier, mas ele está firmado na rocha, porque ele está olhando para o autor e consumador da sua fé, que é Cristo Jesus. Ele não é enganado por nada, ele não se deixa enganar pelos falsos profetas, pelos ventos de doutrinas novas, mas ele continua adorando o Cristo ressuscitado, porque Cristo vive, eu estou vivo e viverei eternamente na glória com ele. Isso é maravilhoso. Devemos seguir firmes com Jesus, andando nele. Mas também, a parte B do versículo, ou melhor, no versículo 7, a parte A, ele diz que nós devemos assim andar nele, em Cristo, nele também sermos radicados. E o que é isso? Nós devemos se arraigar nele, em Cristo. A Bíblia diz, amados, que o crente verdadeiro, ele é como uma árvore, e não como uma palha que o vento o dispersa. Vou repetir. O crente verdadeiro, ele é como uma árvore, e não como uma palha que o vento o dispersa. O crente verdadeiro não é como uma semente que os ventos de doutrina o dispersam. As raízes do crente verdadeiro é a fonte de vitalidade e de estabilidade da sua vida. O que sustenta uma árvore, amados irmãos, são as suas raízes. As raízes crescem para baixo. Quando plantamos uma árvore, ela vai fincando suas raízes. Cada vez mais vai penetrando no solo, ficando mais profunda a cada dia. E quando esta árvore está bem firmada no solo, pode soprar ventos, podem correr águas, mas ela não vai cair, pois ela está segura, porque as suas raízes, elas são profundas. Por isso também, amados, o crente deve estar arraigado em Cristo, crescendo em Cristo, se aprofundando em Cristo, para que esteja bem firmado
quando vier tempestades, ventos ou qualquer outra coisa, não vai lhe derrubar, porque estes estão firmados em Cristo, arraigados nele, suas raízes são profundas em Cristo, ele tem intimidade com Cristo, ele está seguro em Cristo, e ele não há nada que derrube o cristão, o crente verdadeiro. Que maravilha, amados irmãos. Por isso, que há muitos, amados irmãos, que não estão se arraigando em Cristo, se aprofundando em Cristo, por isso são levados por qualquer vento de doutrina. Enquanto há crentes que estão firmados em Cristo, haja o que houver, continuam firmes, pois estão enraizados em Cristo. Assim, nada os poderá separar de Cristo Jesus. Ele é como um ribeiro, uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu devido fruto. Por isso que Jesus Cristo, amados, porque hoje nós podemos ver tantas pessoas que se dizem cristãs e aparentemente elas se tornam infrutíferas. Sabe por quê? Porque as suas raízes não estão aprofundadas em Cristo. E é o próprio Cristo que fala para mim e para você nesta noite, para nós sermos arraigados nele, estarmos firmados nele, com as raízes profundas em Cristo. Não há outro fundamento, o fundamento é Cristo. Nós devemos crescer, nos firmar em Cristo cada dia mais, se quisermos seguirmos firmemente com Jesus. João 15, versículo 4, Jesus Cristo disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Queremos ser cristãos frutíferos? Devemos andar em Cristo, aprendendo com Ele, vivendo a vida, os seus exemplos, as suas pisadas, os seus ensinos, nos arraigando dele, crescendo as nossas raízes em Cristo, sendo bem enraizados em Cristo. E assim nós conseguiremos seguir firmemente com Jesus. Mas Paulo também não para por aí. Ele diz também na parte B do versículo 7, nós devemos andar nele em primeiro lugar, nele devemos ser radicados ou arraigados nele, mas também devemos ser edificados nele. Edificados, amados, é uma parte da arquitetura. Quando nós cremos em Cristo, nós estamos lançados sobre o fundamento verdadeiro. Depois nós precisamos crescer na graça. Diferentemente das raízes que crescem para baixo, a edificação de um prédio ou de um edifício, a tendência é crescer sempre para cima. Toda construção, para que seja segura, precisa de uma base sólida. Há pessoas que estão construindo suas edificações, a sua vida, na areia, no monturo, num solo que não é firme. Mas Paulo diz que nós devemos ser edificados neles. Veja só, andem nele, sejam arraigados nele, estejam enraizados nele, e agora que vocês estão edificados em Cristo, cresçam para o alto.
Amados irmãos, isso é maravilhoso. Porque todo homem sábio edifica uma casa sobre uma rocha. E essa rocha é Jesus Cristo. Todo crente verdadeiro que se edifica em Cristo, estes sim continuarão firmes, porque estão edificados na rocha. Jesus Cristo, ao questionar Pedro, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 15 ao 18, Jesus chega para Pedro e disse-lhe ele: e vós, quem disseis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde imediatamente e disse: bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi sangue, nem foi carne que te revelou, mas meu Pai que está no céu é quem revelou esta verdade para você, Simão. E sobre esta afirmação, e sobre esta pedra que você está dizendo que eu sou o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. Por isso que os apóstolos, como o pastor Rubens falou tanto pela manhã, falaram tanto acerca da ressurreição. Os apóstolos também falaram muito daqueles que rejeitaram a Cristo. Os apóstolos afirmavam e diziam: ele é a pedra rejeitada por vós. Quantas pessoas, amados irmãos, estão rejeitando a pedra angular que foi colocada em Israel, para que todo aquele que nele crê não venha ser confundido, mas todo aquele que tropeçar nunca mais será levantado. A pedra aqui é Cristo, foi rejeitado pelo seu povo, mas aqueles que receberam a Cristo como a sua rocha, sobre a sua edificação, edificaram sua fé na pessoa de Cristo, estes sim estão seguros. Por isso que Paulo disse aqui aos Colossenses: olhe, não baseiem em vocês o alicerce da fé de vocês em vãs sutilezas, em filosofias, conforme os rudimentos do mundo, mas vocês edifiquem a fé de vocês na pessoa de Cristo, porque nele habita corporalmente toda a divindade de Deus. Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Quer seguir firme, Colossenses? Continue edificando a fé de vocês tão somente em Jesus Cristo. E aqui também, nós também, amados, nós temos que edificar, sermos verdadeiros cristãos, edificando dia após dia a nossa fé em Jesus Cristo. Mas você pode estar perguntando: mas pastor, mas tem cristão, tem crentes verdadeiros que eu sei que peca. Peca. Nós estamos no processo de santificação. Mas há uma grande verdade para aqueles que estão andando nele, estão sendo arraigados nele, que estão edificando sua fé em Cristo. E a única esperança dele é Cristo Jesus na sua vida. Sabe o que a Bíblia diz? Se cair, o Senhor vai levantar ele. Quantas vezes ele cair? Sabe por quê? Porque ele foi justificado na fé em Cristo Jesus. Provérbios 24:16 diz: 7 vezes cairá o justo e se levantará. Salmo 37, versículo 23 e 24 diz: o Senhor firma os passos do homem justo, e no seu caminho se compraz. Aí vem: se cair, não ficará prostrado,
porque o Senhor o segura pela sua mão. Aqueles que estão vivendo em Cristo, aqueles que estão criando cada vez mais, aprofundando suas raízes, sendo arraigados em Cristo, aqueles que estão dia após dia edificando sua fé, mesmo que eles tropecem, não por prazer, mas por acidente, Cristo vem, pega na sua mão e levanta, porque você está justificado por causa da fé que você tem no meu Filho Jesus Cristo. Tudo quanto Ele fez, Ele não pecou. Por isso, eu perdoo você, eu levanto você. Você agora está justificado diante de mim. Que maravilha, amados irmãos. Devemos seguir firmes com Jesus. Mas em quarto lugar, Paulo diz que nós devemos ser confirmados na fé. Andar nele, ser arraigado, edificado e ser confirmado na fé. E o que é isso? A cada dia, amados, o crente precisa ser confirmado na fé. Ser confirmado na fé é o mesmo que ser aprovado pelo Senhor, tanto nas provações como nas tentações. Há duas formas para que nós confirmemos a fé em Cristo Jesus. Pois virão provações e ao mesmo tempo virá tentações. Qual a diferença entre tentação e provação? O que é tentação? Tiago diz: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então vamos entender o que é tentação. Tentação é algo maligno que vem sobre a vida dos cristãos para nos tirar do centro da vontade de Deus. Acabar com a nossa vida, nossos relacionamentos, sejam com pessoas, sejam com Deus. Isso se chama tentação. A tentação é algo que quer nos levar sempre à destruição. Mas Deus não tenta ninguém. Nós é que somos tentados pelo nosso próprio desejo mau que ainda há em nossos corações. Nosso desejo de fazer, muitas vezes, coisas erradas, de fazer aquilo que não deve ser feito, nós sabemos. Aí o grande desafio, nós sermos confirmados nele. Por isso que Pedro diz, resisti firme ao diabo, e ele fugirá de vós. Mortifique cada vez mais a sua velha natureza, disse o apóstolo Paulo, para ser confirmado a nossa fé. Isso se chama tentação. Mas também eu falei de provação. E o que é provação? Tiago também vai dizer. Capítulo 1, versículo 2, o versículo 4, Paulo diz, ou melhor, Tiago diz: meus irmãos, tende motivo de toda alegria, veja só, ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, vai produzir o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Irmãos, de acordo com Tiago, nós podemos ver aqui que provações são as lutas que enfrentamos
no nosso dia a dia, proveniente do mundo caído pelo qual nós vivemos. São lutas, são dificuldades, são enfermidades, são situações difíceis que enfrentamos, mas nós podemos superar e aprender grandes lições em meio às provações. Porque depois que as provações, nós enfrentando com sabedoria, olhando para Deus, o autor e consumador da nossa fé, como diz Tiago, a confirmação da nossa fé, uma vez confirmada, vai produzir em nós, sabe o quê? Perseverança. Ou seja, a provação, ela é permitida pelo Senhor e tem um propósito específico para que eu e você venhamos cumprir, para que a nossa fé seja aprovada por Deus. Jesus foi bem específico quando contou a parábola das sementes. Ele diz que alguns recebem a fé e, por não terem raízes profundas, secam logo e abandonam a fé. Outros, os cuidados do mundo, vêm e sufoca a palavra de Deus. E o que é isso? São provações que nós teremos que passar, permitidas por Deus, mas elas são pedagógicas, para que possamos perseverar e entender que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, amados, a tentação, que é da nossa velha natureza, nós somos tentados, inclinados para pecar, nós temos que orar, nós temos que fugir das tentações, porque Jesus nos ensina que nós, na forma de nós orarmos a Deus, para que Ele nos livre de todas as tentações. Porque sem o auxílio divino, nós não conseguiremos vencer as tentações. Tem que ter a graça de Deus sobre as nossas vidas. Me livra de todas as tentações. Porque se enfrentarmos, amados, se não corrermos ao sermos tentados, nós vamos cair, nós vamos pecar, e isto é um teste para confirmar a nossa fé, se estamos correndo mesmo quando somos tentados, ou se nós estamos nos debruçando nas tentações, estamos pecando contra Deus. Por isso que Paulo diz, andem nele, sejam arraigados nele, sejam edificados nele, para que a vossa fé seja confirmada. Porque se vocês andarem como ele andou, se vocês forem arraigados, tiverem raízes profundas em Cristo, se vocês forem edificados nele, vocês terão condições de o quê? De resistir às tentações, de fugir das tentações, de fugir do diabo e suas tentações, do mundo e de todos os seus prazeres. Então, amados, sigamos firmes com Jesus, andando nele, sendo arraigados, edificados e confirmando a nossa fé. Se surgirem tentações, peçamos o auxílio do alto, oremos a Deus. Se vier as provações, busquemos também o auxílio do alto, porque o nosso Senhor, Ele está pronto a ouvir as nossas orações, pois Ele mesmo diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis com o que vestir ou com o que comer, mas o vosso Pai sabe de tudo quanto vocês necessitam. Então, nessas horas, quando vier as tentações, as provações, busquemos o auxílio do Pai, que Ele, com certeza, Ele irá nos socorrer. E a última atitude para nós continuarmos seguindo firmes com Jesus Cristo,
a caminhada que nos está proposta, Paulo vai dizer aqui: crescendo em ações de graças. Crescer em ações de graças, amados, é reconhecer sempre a bondade e as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas. Porque segundo o profeta Jeremias, no livro das Lamentações, ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos todos os dias, porque elas se renovam a cada manhã. A gratidão, amados, nos faz permanecer vivos na presença do Senhor. O crente que se esquece dos benefícios do Senhor na sua vida, preste atenção que eu vou dizer isso, viu? Vou repetir aqui bem pausadamente. A pessoa que diz que é crente e se esquece dos benefícios do Senhor na sua vida, este vai acabar se distanciando de Jesus. Vou repetir. O crente que se esquece dos benefícios do Senhor na sua vida vai acabar se distanciando de Jesus. Sabe por quê? Quando nós não crescemos em ações de graças, Jesus vai perdendo a importância para as nossas vidas. Mas o ensinamento de um homem, segundo o coração de Deus para as nossas vidas é esse: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E não te esqueça de nenhum só dos teus benefícios. Amados irmãos, isso é profundo. E Paulo demonstra aqui que era um verdadeiro apóstolo de Cristo. Era um verdadeiro servo de Deus, era um verdadeiro nascido de Deus, era um adotado na família de Deus, porque a situação que Paulo escreve essa carta e tantas outras, ele disse: cresçam sempre em ações de graça, seja o momento bom ou ruim que esteja enfrentando, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para as vossas vidas. E assim, amados, segundo a recomendação de Paulo, nós continuaremos seguindo firmes com Jesus, andando como ele andou, sendo arraigado nele, enraizando a nossa fé cada vez mais em Cristo, sendo edificados nele, a nossa fé em Cristo Jesus, também sendo confirmado nele, vencendo com a ajuda do Pai as tentações e as provações, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. E concluo dizendo o seguinte: nos esforcemos, amados, para permanecermos em Jesus e firmarmos-nos cada dia mais nele. E o autor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14 diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. E Hebreus 12, 2: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, e para a glória de Deus, e amém. Então, amados, esta é a mensagem de Deus para as nossas vidas nesta noite, e que Deus continue derramando graça sobre nossas vidas, sobre a nossa igreja, para que possamos continuar prosseguindo e seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.